Olá, vamos mergulhar num tema que gera muita dúvida. É super comum usar adoçante todo dia, né? Na esperança de controlar melhor o açúcar, mas, muitas vezes, o resultado que a gente espera simplesmente não vem. Existe um erro oculto aí que muita gente comete sem nem perceber. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Essa é uma frustração enorme e muito comum. A pessoa faz a troca, acha que está no caminho certo, mas os exames continuam iguais, a balança não mexe. Para quem se identifica com essa situação, vale a pena prestar muita atenção no que vem por aí. Então a promessa aqui hoje é bem clara. O objetivo é a gente entender os 3 erros mais comuns e, o mais importante, sair daqui com um protocolo prático para usar ou reduzir o adoçante do jeito certo, sem cair em autossabotagem. Ok, vamos ao ponto central. O adoçante por si só não costuma ser o grande vilão, mas ele também não é a solução mágica. A maior armadilha não está no adoçante em si, mas no que a gente pode chamar de efeito dominó, sabe? Aquela reação em cadeia que ele pode criar na nossa rotina. E o que é interessante aqui é essa micro-história que acontece o tempo todo. Pensa na cena. A pessoa troca o açúcar do café por umas gotinhas de adoçante e pensa: pronto, problema resolvido. Só que aí, sem notar, ela começa a se permitir outras coisas. Um pão a mais aqui, um biscoitinho extra ali, porque na cabeça dela já economizou no café. O resultado final, claro, não melhora. E isso se conecta totalmente com a visão dos grandes órgãos de saúde. A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, alerta que a estratégia principal não deveria ser só trocar açúcar por adoçante. O foco de longo prazo deveria ser reduzir o gosto doce geral da alimentação. É sobre reeducar o paladar. E claro, aquele lembrete fundamental. Essa análise tem um propósito educativo, ok? Não substitui uma avaliação médica individual. E em caso de sinais de alerta, como dor no peito, falta de ar muito forte, desmaio ou confusão mental, a orientação é procurar ajuda médica de urgência. Agora sim, vamos aos 3 erros. Bom, vamos ao primeiro erro, que talvez seja o mais clássico de todos. É a mentalidade do passe livre. A pessoa pensa que por estar usando algo zero açúcar, ela ganhou um tipo de crédito para poder exagerar em outras coisas. E aqui tem uma frase que vale a pena anotar de verdade. É simples, mas é muito poderosa. Zero açúcar não significa pode comer à vontade. O adoçante só funciona de verdade quando ele de fato substitui o açúcar, e não quando ele serve de desculpa para adicionar outros alimentos na conta. E esse slide aqui ilustra essa armadilha perfeitamente. É a história clássica. A pessoa pede um refrigerante zero no almoço e, por causa disso, se sente no direito de pedir aquela sobremesa que talvez não pedisse. O foco vai todo para o que foi tirado, as calorias do açúcar na bebida, e se esquece do que foi adicionado no lugar. No fim das contas, o total de calorias e carboidratos do dia pode acabar sendo até maior. Olha, se essa ideia de parar de compensar faz sentido para sua rotina, já aproveita, se inscreve aqui no canal e comenta "Eu vou fazer", para mostrar que o compromisso está firmado. Vamos para o segundo erro, que é um pouco mais silencioso, mais sutil. É a armadilha de manter o paladar sempre esperando um sabor muito, mas muito doce. Isso acaba criando um ciclo vicioso, difícil de quebrar. Mas a boa notícia é que dá para reverter isso sem sofrimento. Olha só esse plano simples de 7 dias. Nos primeiros dias, a proposta é só reduzir um pouquinho a dose de sempre. Sabe, o suficiente para ser uma diferença perceptível, mas ainda aceitável. Depois, nos dias seguintes, reduzir mais um pouquinho. E se o sabor parecer meio sem graça, tem truques. Usa canela, um pingo de essência de baunilha, umas gotas de limão. A gente adiciona sabor, não mais doçura. Então, o ponto crucial é este. Presta atenção nisso. O verdadeiro objetivo para um controle de longo prazo não é achar o adoçante perfeito para usar em grandes quantidades. O objetivo é precisar de cada vez menos doçura no geral. É desacostumar o paladar. E aí a gente chega no terceiro erro, o ponto cego do contexto, que é focar só no adoçante do cafezinho e esquecer de olhar para tudo que vem junto com ele na refeição. Esse quadro aqui deixa tudo muito claro, muito visual. Uma bebida com adoçante, junto com um lanche ultraprocessado, tipo um biscoito recheado ou um pão branco, é uma combinação que pode atrapalhar bastante o controle. Agora, essa mesma bebida, dentro de uma refeição mais completa, com fibras, com proteínas, o impacto dela tende a ser muito menor. O contexto é tudo. Na prática, como se aplica isso? Ao comprar algo diet ou zero, vale a pena dar uma olhada rápida em 2 coisas no rótulo: os carboidratos totais, por porção, e o tamanho dessa porção.
Não precisa virar especialista, é só para não ter surpresas. E no caso de adoçante em pó, vale ver se não tem outros ingredientes ali que somam volume e carboidrato. Certo. Agora que a gente já passou pelos erros, vamos consolidar tudo isso num plano de ação bem claro e direto ao ponto. Então, vamos recapitular bem rápido só para fixar a ideia. O primeiro erro é usar o adoçante como um passe livre para compensar. O segundo é manter o paladar viciado no muito doce. E o terceiro é ignorar o contexto da refeição e os rótulos dos produtos. E aqui vai uma dica de ouro, hein? Se depois de usar adoçante, a pessoa percebe um aumento da fome ou daquela vontade de ficar beliscando, isso é um sinal importante do corpo. É um sinal para reduzir a doçura total da rotina, em vez de só ficar trocando um produto pelo outro. E claro, as cautelas são importantes. Algumas pessoas podem ter desconforto digestivo com certos tipos de adoçantes. E quem tem uma condição rara chamada fenilcetonúria precisa evitar tipos bem específicos, sempre seguindo orientação médica à risca. Então, o plano a partir de hoje é este. Primeiro, parar de usar adoçante como desculpa para comer outras coisas. Segundo, reduzir a quantidade aos pouquinhos para reeducar o paladar. E terceiro, sempre olhar o que vem junto. O que mais importa no controle é a refeição como um todo. E para não ter desculpa de ser muito difícil, quem quiser começar agora mesmo pode dar um primeiro passo bem pequeno, escolher uma única bebida do dia, reduzir só um pouquinho o adoçante e, o mais importante, cortar de vez qualquer compensação que viria depois. Simples e totalmente possível de fazer. A ação começa agora. Se inscreve aqui e comenta embaixo quem vai começar a aplicar isso ainda hoje. E aproveita para mandar essa análise no WhatsApp e ajudar aquela pessoa da família que também pode estar cometendo esses erros sem nem saber. Até a próxima!